Bom dia, alunos. Sou a professora Lucicleia Teixeira. Nossa aula hoje vai falar da formação para a cidadania. Primeiramente, quero agradecer a todos e desejar que sejam todos bem-vindos e dizer que a nossa aula só vai ter uma aprendizagem eficaz, uma interação realmente eficaz, porque nós fazemos nosso melhor e damos apoio uns aos outros aprendendo juntos. Então, essa interação entre professor e aluno é essencial. E vamos ver o que nós vamos falar na nossa aula hoje. Então, a aula serão abordados temas importantes, acordos de sala de aula, que ajuda no desenvolvimento da aula e melhor aprendizagem dos alunos e convívio entre todos. Depois vamos ver as competências socioemocionais, que nada mais é do que habilidades que cada pessoa desenvolve para saber lidar com as próprias emoções, relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Então, os temas abordados a seguir serão, primeiro, regras da sala de aula, acordos, no caso, competências socioemocionais. Então, eu listei aqui 5 acordos na sala de aula que eu acho super importante. O primeiro, os alunos chegar sempre na hora correta, né? E sempre fardados corretamente. Se não houver farda ainda, mas que venham, né, vestidos adequadamente para o ambiente. Então, o horário é essencial, porque começamos nossa aula na hora certa para poder terminar na hora certa. 2. Levante a mão se tiver uma pergunta. Então, é uma questão de educação e também de respeito com o outro. Sempre quando você quer se dirigir a alguém para fazer uma pergunta, é interessante que você se levante, né, ou levante a mão e diga que é necessário fazer uma pergunta. 3. Ouça o seu colega enquanto ele estiver falando. Então, é super importante a gente ter esse respeito e esse cuidado de estar ouvindo quando o outro está falando. Então, se o seu colega está expondo sua opinião, apresentando um trabalho, é interessante que você pare e ouça, porque, claro que quando você estiver no lugar dele, você também vai querer ser ouvido. 4. Espere sua vez. Então, é tudo que eu já falei. Se o seu colega está falando, espere a sua vez, levante a mão e guarde, né? E aguarde o seu tempo para você poder falar e expressar o que você quer. 5. Seja organizado. Apenas as coisas necessárias para a aula devem estar na sua mesa. Então, a organização é essencial na sala de aula, na escola e fora da escola. Então, a organização é algo que tem que existir na sua vida, não só na escola, mas também em todos os setores da sua vida. Acordo 6 e 7. Então, primeiro, prestar atenção nas aulas. Então, é essencial que você tenha atenção nas aulas do professor, que você esteja atento à explicação do professor, porque isso vai dar o melhoramento na compreensão da aula para você e também, se surgir dúvidas, você consegue esclarecer perguntando ao professor. Nunca leve dúvida para casa. Então, prestar atenção nas aulas é essencial, assim como também fazer as atividades e tarefas direcionadas para casa. Então, é outra parte importante. Sempre faça as tarefas, né? Dentro e fora da sala de aula, porque elas são importantes, que você vai poder conhecer se você conseguiu absorver aquela aula que foi abordada e se tiver algum
algum questionamento a fazer, dúvida, você vai esclarecer na próxima aula com o professor. Acordo 8 e 9. Cuidar dos materiais escolares. Então, é essencial que você cuide do seu material escolar. Você tem esse cuidado, né, com ele, porque você vai estudar com ele o ano todo e também vai servir para os outros alunos posteriormente. E outra super importante também, que não poderia faltar, é manter a escola sempre limpa e organizada. Então, não só na sala de aula, mas com a escola como um todo, é importante que você tenha essas ações de que precisa manter o ambiente limpo, que precisa estar onde você está inserido, esteja limpo. E pequenas atitudes fazem toda a diferença, como, por exemplo, você colocar o seu lixo, né, o lixo que você produziu por algum motivo, seja de merenda, seja de papel, coloque no seu devido lugar no lixeiro. Isso ajuda a manter a escola limpa, a ter uma harmonia como um todo e que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. 10ª e 11ª. Ser amigos de todos e saber trabalhar juntos é essencial, gente, para a vida. Porque quando a gente se dá bem com todo mundo, quando você sabe trabalhar em equipe, tudo flui melhor, né? As tarefas acontecem melhor, o planejamento melhor, a aprendizagem melhor. Então, é super importante você ter esse contato com o outro e se dar bem com todo mundo e saber trabalhar em equipe. E outro, né, por último, respeitar os colegas, professores, funcionários da escola. Então, o respeito, ele é primordial para que a gente consiga se dar bem com todo mundo. Então, que haja essa, né, integração como um todo, no respeito, na amizade, na empatia pelo outro. E aqui eu listei 5 lembretes essenciais que eu acho para o ser humano, né, na sua vida como um todo. Seja honesto, seja responsável, seja respeitoso com os outros, seja gentil, educado e atencioso, seja um bom ouvinte. Então, essas são qualidades que são essenciais para que você consiga viver em harmonia, né, com o indivíduo em sociedade como um todo. Então, é super essencial esses 5 lembretes que eu coloquei. E agora nós vamos falar das competências socioemocionais. O que são as habilidades ou competências socioemocionais? Afinal, o que é socioemocional? O termo socioemocional se refere ao conjunto de habilidades sociais e de inteligência emocional envolvidas na relação de qualquer pessoa com o seu mundo. O termo socioemocional descreve melhor a área do que o termo habilidade emocional, pois essas habilidades sempre têm um componente social, seja na produção, percepção e nomeação das emoções, ou seja na resolução de problemas, respeito e compromisso com a comunidade da qual o indivíduo faz parte. Então, a educação socioemocional tem o objetivo de desenvolver nos estudantes atitudes e comportamentos para lidar de forma eficaz, ética, com a situação e desafios diários. Então, as competências socioemocionais nada mais são do que habilidades, né, competências que todo indivíduo desenvolve para poder viver melhor, saber lidar com as suas emoções e saber lidar, né, na vivência, no seu dia a dia, no cotidiano, na sociedade como um todo. Então, é importantíssimo desenvolver essas habilidades. E agora nós vamos conhecer essas competências. As cinco macrocompetências que são essenciais para vocês, para nós, indivíduos, desenvolver, são, primeiro, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e, por último, abertura ao novo. Então, essas 5 macrocompetências nós temos que ter
e aprender a desenvolver as 17 competências socioemocionais na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, a primeira macrocompetência é a autogestão. Na autogestão, nós temos que desenvolver a determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Então, essas são as competências socioemocionais da autogestão. Já o engajamento com os outros, nós temos iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Já na competência amabilidade, nós temos que desenvolver os socioemocionais da empatia, respeito e confiança. A outra, da resiliência emocional, nós temos que desenvolver a tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. E a abertura ao novo, que é ter curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Então, essas são as 5 macrocompetências, que cada uma delas tem as suas competências socioemocionais, que é importante o indivíduo desenvolver para conseguir compreender a si e ao mundo que está inserido. Então, meninos, é isso, né? Espero que tenham ficado claro sobre o que são as competências socioemocionais, por que elas têm que ser desenvolvidas, né? Porque ajuda a nos conhecer e a lidar com o outro. E aí eu deixei uma atividade para vocês de interação sobre as competências. Primeiro, qual a macrocompetência socioemocional você acha mais importante? E segundo, a macrocompetência social que você escolheu como importante, você se identifica com ela? Então responda para mim esses 2 questionamentos. E agradeço, né, a atenção de vocês. E queria até finalizar aqui com essa frase sobre as competências socioemocionais, que desenvolver as habilidades socioemocionais é essencial para o indivíduo saber lidar com suas próprias emoções, porque a gente só consegue lidar com o outro quando você auto se conhece. Então é isso, até a próxima aula.